Direito empresarial, história e evolução. Continuando o estudo da história e da evolução do direito empresarial, relacionando os períodos comerciais com o direito propriamente dito, conforme falamos várias vezes, o comércio evoluiu com as sociedades e o direito em si. No entanto, para o direito, por força da dificuldade em se definir o empresário ou as relações empresariais, o direito passa a repensar o comércio como mercancia em si. Assim, nessa relação entre o direito e o comércio, o direito busca ampliar o seu controle social e, ao mesmo tempo, dar liberdade ao cidadão. Já na política, havia uma efervescência social por conta dos conceitos de Estado que estavam sendo consolidados. A religião deixa de ser um marco de controle para os poderes econômicos, e a economia passa a ser movida por busca de mercados consumidores. Assim, no século XIX, passamos a sofrer as consequências das grandes revoluções humanistas, vindo de 1688 das revoluções inglesas, depois em 1776 da Revolução dos Estados Unidos e em 1789 da Revolução Francesa, que é o principal marco para a mudança nesse novo período. E conforme já foi abordado nas aulas de direito penal, essas revoluções trazem os ideários humanistas, que transformaram não só a sociedade, como a economia como um todo. Também temos, no século XIX, o início do Estado de Direito, que possibilita uma grande positivação das relações sociais. Por força desse Estado de Direito, passa a haver a regulação dos atos de comércio, iniciando em 1808 pelo Código de Comércio da França, por influência do Código de Savary, que nós comentamos na aula passada, e caso você tenha o nosso livro, pode clicar aqui e será direcionado ao fichamento visual para revisão. A principal contribuição desse Código de Comércio francês é que ele delimita os atos de comércio, e o objetivo principal disso é porque Napoleão buscava o controle social com a positivação das relações privadas. Esses atos de comércio determinavam que aqueles que praticassem tais atos deveriam ter suas relações delimitadas pelo Código Comercial da França. Depois, em 1850, tendo o Código Comercial francês como forte influenciador, surge o Código Comercial brasileiro, que é a Lei 556 de 50. No entanto, o Código Comercial em si não falava nada sobre os atos de comércio. Daí, em 1850 também, surge o Decreto 737, em seu artigo 19, que delimita os atos de comércio propriamente dito. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesses links e será direcionado a ele. E no artigo 19 ele diz, considera-se mercancia. E aí ele vai dar uma série de disposições que delimitam o que significa comércio para a legislação brasileira. Observe que, ainda no Brasil, a palavra mercancia, ou comércio em si, tinha forte apelo legislativo. E somente por curiosidade, os atos de comércio no Brasil eram determinados, nessa época, por sua natureza, também por conexão ou por lei propriamente dito. Assim, existia uma certa flexibilização dos atos de comércio por força da dificuldade que existia em se encaixar todas as situações dentro desses atos positivados. Posteriormente, em 1883, surge o Código de Comércio de Portugal. Em 1885, o Código Comercial da Espanha. E em 1897, o Código Comercial Alemão, que criou um maior alargamento do conceito de comércio. E alguns doutrinadores consideram esse alargamento de conceito como o principal ponto de partida para a nova conceituação em relação ao direito empresarial. Portanto, nesse período do século XIX, a doutrina classifica esse período como período objetivo, onde o comerciante era qualificado de acordo com a sua atividade comercial, porquanto a mercancia ou o comércio tinham um forte apelo legislativo. Embora vimos que no direito brasileiro, em 1850, existiam várias formas de se delimitar essa atividade, em regra, a atividade comercial deveria estar descrita em lei.
Portanto, qualquer pessoa que praticasse os atos determinados na legislação seria considerado comerciante. Por isso, a doutrina chama essa teoria de teoria dos atos de comércio. E conforme foi visto, esses atos de comércio são regulados pelo Estado. Portanto, passa a ser estadista ou publicista, por fazer parte do direito público.